A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a 11ª lição, 10 de setembro de 2023, o terceiro trimestre de 2023. Está sendo uma lição, um trimestre maravilhoso e hoje, Dia Nacional de Missões. Precisamos obedecer à ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deu a cada um de nós. Mateus capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Igreja significa eclésia, chamados para fora. E precisamos realmente sair das quatro paredes e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Qual foi a última vez que você saiu para evangelizar? Será que o seu dirigente de congregação, será que o seu pastor tem realmente saído das quatro paredes, ido às ruas para evangelizar? Se ele não faz isso, pega esse texto, Marcos 16:15, mostra para ele, porque você vai realmente confrontar através da palavra e ele vai se conscientizar e vai marcar o momento da evangelização da igreja. Amém? Para a igreja sair por todo mundo, porque se a igreja não sai, quem vai sair? E Deus e Jesus conta comigo e contigo. Amém? Lição 11, cultivando a convicção cristã, a certeza, a confiança inabalável diante desse Deus Todo-Poderoso. Texto áureo, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Verdade prática, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Amém? Leitura bíblica em classe encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Introdução. Nesta lição estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Tópico 1, convicção espiritual. Parágrafo 1, poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa à Macedônia e ajude-nos. Atos capítulo 16, versículo 9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. Atos capítulo 16, versículo 10 ao 12 e Atos capítulo 17, versículo 1. Nesse sentido, podemos entender que convicção espiritual é ser guiado também pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ele nos orienta aonde chegar, em que localidade, porque estamos à disposição do Espírito Santo de Deus. Parágrafo 2. Confiança em Deus. O crente, o servo, ele tem de ter confiança em Deus, porque em Salmos 37, versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa confiança não é depositar somente 50%. Essa confiança é depositar 100% em Deus, porque o homem falha, nós como seres humanos falhamos, mas o nosso Deus jamais vai falhar. Por isso nós temos de confiar plenamente em Deus, porque fazendo isso, não iremos ser decepcionados e nós iremos ser mais que vencedor. Parágrafo 3. Fidelidade na pregação. O apóstolo Paulo sinaliza em várias cartas que ele não pregava filosofias humanas, nem sequer ideologias, não. Ele pregava o Evangelho de Cristo. O Evangelho significa boas novas. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo sinaliza de que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque ele sabia que era poder de Deus
para a transformação do vil pecador. Então, o Evangelho é transformação, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é levar a cruz, o Evangelho é seguir a Jesus. Embora que muitos líderes, pastores, igrejas estão pregando teologia da prosperidade, teologia inclusiva, filosofias humanas, mas temos de realmente reprovar, porque isso aí é um outro evangelho. E o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 10, 8, 10, ele sinaliza que ainda que um anjo descesse do céu, ou um de nós pregasse um outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Então não podemos, de forma alguma, se associar com outro evangelho, mas permanecer fiel ao evangelho de Jesus Cristo. Tópico 2, convicção moral. Parágrafo 1, retidão nas ações. Parágrafo 2, reputação ilibada. E parágrafo 3, vida irrepreensível. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 7 está escrito: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como bens, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, chegou em Filipos e também em Tessalônica. E ali ele estava falando aos tessalonicenses de que ele de forma alguma estava pregando filosofias humanas, imundícias, nem por avareza, mas pelo amor que ele tinha ao Evangelho. Porque o próprio Jesus disse: você é um vaso escolhido, o apóstolo dos gentios, para aqueles não judeus. E por isso o apóstolo Paulo tinha essa responsabilidade, essa fidelidade, essa confiança diante de Deus em pregar somente o evangelho genuíno, o evangelho que transforma, o evangelho que requer renúncia diária em cada vida, em cada um de nós. O apóstolo Paulo mostrava uma vida irrepreensível, uma vida realmente com uma conduta ilibada diante da igreja que ele estava realmente servindo. Tópico 3, convicção social. Parágrafo 1, bem-estar comum. Atos capítulo 2, versículo 44 está escrito: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Aqui nós podemos pegar o exemplo da igreja, a igreja primitiva, que tinha um trabalho social fantástico, ao ponto de os apóstolos levantar diáconos para realmente cuidar da distribuição da cesta básica daquele momento, daquela situação, daquele contexto. Porque todos tinham tudo em comum. Aqui
é totalmente diferente de uma igreja hoje, infelizmente. É lamentável falar, mas essa é a verdade. A igreja precisa ter esse cuidado, porque muitas igrejas estão esquecendo do trabalho social e que a igreja não pode, de forma alguma, negar. O próprio Jesus, o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo, fazia trabalhos sociais quando estava aqui na terra. Por isso, temos de ser discípulo de Jesus. E em Tiago, capítulo 2, versículo 15, está escrito: e se o irmão ou a irmã tiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, irmão de Jesus, está sinalizando aquela igreja para que a igreja pudesse fazer o trabalho social entre os irmãos primeiramente, porque infelizmente tem algumas igrejas que esquecem desse trabalho social. E o dízimo e a oferta que a igreja, que os irmãos devolvem à casa do Senhor, é para manutenção da obra de Deus. E a manutenção também é a obra social. Parágrafo 2, dedicação altruísta. O apóstolo Paulo se dedicou com profundo altruísmo na pregação do Evangelho. Atos capítulo 20, versículo 24. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Nesse tópico 3, está sinalizando a respeito do apóstolo Paulo, que renunciou muitas coisas para pregar o Evangelho. Sabemos que em Atos capítulo 18, versículo 3, o apóstolo Paulo tinha um trabalho, um ofício no secular, que era fazer tendas para o exército romano. Porém, Jesus não ensinou dessa forma. Jesus, está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Podemos ver nesse texto aqui que Jesus não trabalhava no secular, ele trabalhava no reino. E trabalhar no reino não é uma profissão, um privilégio, porém ele tem de ser sustentado. É o que o Senhor Jesus realmente orientou. Mas o apóstolo Paulo, por muitos rejeitarem o apostolado dele, ele decidiu realmente trabalhar para poder se sustentar e sustentar a obra que ele fazia. O apóstolo Paulo, em alguns momentos, passou fome. Eu estou falando, o apóstolo Paulo muitas vezes passou fome, coisa que não é para acontecer. Jesus tinha um tesoureiro chamado Judas, que guardava o dinheiro que as pessoas depositavam no ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus está dizendo, o obreiro é digno do seu salário. E o apóstolo Paulo sabia disso, mas a igreja muitas vezes não entende esse raciocínio. E não sustenta o pastor, não sustenta o dirigente, porque, infelizmente, muitas situações a igreja não tem condições e outras a igreja tem condições, mas não mantém. Acha melhor o pastor trabalhando. Agora, o pastor trabalhando, o dirigente trabalhando, como é que ele vai alimentar a igreja de Cristo? Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, está escrito: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, é o Senhor Jesus que orientou e temos de cumprir a ordenança de Cristo. Mas, infelizmente, muitas pessoas são avarentas, só pensam nela
e querem só realmente reter para si e esquecer do próximo. E o próprio Senhor Jesus disse: ame teu próximo como a ti mesmo. O obreiro tem família, ele precisa sim de ser sustentado pela igreja. E muitas pessoas fazem a interpretação de forma errônea, errada, equivocada, ao ponto de dizer assim: o obreiro tem que trabalhar mesmo que o apóstolo Paulo trabalhava. Ele trabalhava porque a igreja não tinha inteligência para sustentar. Imagine o apóstolo Paulo trabalhando, fez o que fez, imagine se ele não trabalhasse. Ele iria render muito mais, teríamos muito mais conteúdo hoje para examinarmos, mas infelizmente ele tinha de trabalhar. Aí o apóstolo Paulo sinaliza o filho dele, o jovem pastor Timóteo. Observe que carta maravilhosa ele está deixando para um pastor novo, começando, que era o jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Aqui o apóstolo Paulo já está sinalizando aquele jovem pastor Timóteo para que quando ele levantasse novos obreiros, pagasse o salário deles. Porque o obreiro, ele está trabalhando, e se ele trabalha, ele é digno do seu salário. Jesus orientou isso, o apóstolo Paulo está orientando, mas infelizmente muitas igrejas não entendem. E tem umas piores ainda, que pastores que ganham 5 salários mínimos, 10, 20, 30, 40, 100 salários mínimos, e não fazem a obra de Deus, só recebem, não quer dividir com ninguém, não tem a visão da igreja primitiva que tinha tudo em comum, e quer só sobrecarregar e dizer: faça, meu filho, com amor. Eu tive uma experiência de um pastor que ele ganhava em média 10 salários mínimos, e quando foi questionado algum valor de um obreiro, um dirigente, ele disse: a obra tem de ser feita com amor. Aí eu pergunto: pastor, você está fazendo, ou líder, você está fazendo a obra com amor, ganhando 10 salários? Claro que não. Vamos ser verdadeiros. O missionário lá fora é sustentado, mas o obreiro não é, o dirigente não é. É um erro que a igreja comete, porque não há uma diferença nenhuma entre o missionário fora do Brasil ou no Brasil e um dirigente. Tem as mesmas atribuições, é cuidar de ovelha, é realmente trabalhar para o reino. E se trabalha para o reino, tem de receber o seu salário. É o que a palavra de Deus nos orienta. Muitos pastores milionários, outros têm de sair para trabalhar. Mas que Deus tenha misericórdia. Deus há de cobrar daqueles que realmente recebem e não fazem, e Deus está olhando também daqueles que fazem e não recebem. E que Deus tenha misericórdia. Conclusão: Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não bastante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destaca-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito, sua convicção moral, com reflexo do temor a Deus, e sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. Ratifica-se que, em nossos dias, carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Se você achou relevante todo esse conteúdo, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar a cada momento esse conteúdo, porque muitas vidas estão sendo edificadas e serão abençoadas e edificadas através da palavra de Deus. Lembre-se, se levante para ser mais um intercessor pela nossa nação. 7 de setembro passou e precisamos realmente clamar ao nosso Deus para que Deus possa sarar a nossa nação. Estão querendo legalizar as drogas, a maconha, o aborto, o furto,
levando o país para uma ditadura, mas eu creio em um Deus todo-poderoso. E que Deus possa nos ajudar, nos dar força, ânimo para interceder e clamar, porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. Eu creio. Seja abençoado você e toda a sua família. Que nós possamos ter a convicção inabalável espiritualmente, moralmente e socialmente, para que a obra de Deus possa dar continuidade e vidas ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Amém? Fica com Deus. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Jesus Cristo vai voltar. Se preparem.